Boa noite, irmãos queridos da Igreja Evangélica Helena Maria e também a todos que estão nos assistindo nessa quinta live que sexta-feira estamos aqui com muita alegria para poder trazer até você mais uma palavra da parte de Deus. E hoje com um ensinamento acerca de Provérbios do Rei Salomão, que nós temos estudado nas nossas células de discipulado e comunhão, nas quintas, sextas e sábados. E eu quero primeiro, antes de ministrar essa lição, eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai Celestial, Pai querido, eu quero aqui, com alegria no meu coração, te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. E essa sexta-feira maravilhosa, abençoada pelo Senhor. E eu quero aqui abençoar a todos os ouvintes que estão nos assistindo nas redes sociais. A fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Fala com cada coração, Espírito Santo. Vivifica a Tua palavra em cada coração. Abençoe esse ensinamento, que seja uma bênção na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, nós temos estudado no ano de 2019 o livro de Provérbios, Provérbios do Rei Salomão. Já estamos na 30ª lição, Hoje já é a 30ª semana que nós temos estudado Provérbios por assuntos. E o assunto que nós temos estudado é a disposição para o pecado e as suas consequências, parte 3. E nós temos estudado provérbios de sabedoria, porque esses provérbios de sabedoria, ele nos ensinam a se comportar em cada área e situação da vida. Cada um de nós devemos ler e meditar atentamente sobre esses provérbios e praticar esses provérbios, que são princípios e conselhos de sabedoria. Irão operar em nossas vidas 2 benefícios. O primeiro benefício, prevenir muitos problemas e sofrimentos. E o segundo, resolver muitos problemas e eliminar sofrimentos. E nós temos estudado já há 3 semanas, antes dessa suspensão dos cultos e das células, sobre esse importante assunto, a disposição para o pecado e suas consequências. E hoje nós vamos falar da parte 3, mas eu quero ler os provérbios que diz respeito a esse assunto. Provérbios capítulo 10, versos 2 e 23, Salomão diz: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, mas para o homem entendido, ser sábio. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Provérbios 11, 19. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Provérbios 11, 21. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Provérbios 11, 27. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e os que as mãos dos homens fizerem, ser-lhe-á retribuído. Provérbios 12, 14. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Provérbios 15, 26. E quais são as reflexões que nós devemos fazer a respeito desses provérbios? A primeira reflexão é que esses provérbios, eles nos ensinam e nos alertam a respeito do perigo do pecado e das terríveis consequências que o pecado produz na nossa vida. O grande problema do pecado não é você ser ou não perdoado por Deus. O problema do pecado é você arcar com as consequências que ele produz. Por isso que uma das estratégias do diabo é procurar mostrar para nós, através de uma sofisma, do engano,
que o pecado ele é inofensivo. Ele fez isso com Adão e Eva e fez isso com muitos homens e mulheres ao longo da história e faz isso hoje. E a palavra é clara, o salário do pecado é a morte. Outra reflexão, que como cristão nós precisamos estar consciente que uma das razões da morte de Cristo na cruz do Calvário foi a de nos libertar da escravidão do pecado. Romanos 6, do 1 ao 14, fala sobre isso, que nós morremos com Cristo para o pecado e devemos viver em novidade de vida, porque o velho homem foi sepultado juntamente com Cristo pelo batismo, para que andemos em novidade de vida, e o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. E também nós aprendemos também que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, para viver em novidade de vida, somos uma nova criatura. Efésios 2, do 1 ao 10, nos ensina como que nós devemos viver. Viver uma vida no Espírito, viver uma vida de submissão a Deus, uma vida que agrada o coração de Deus. Também em 1 Coríntios 6, 11, Paulo diz que o sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados e nos justificou de toda a culpa. Paulo também diz em Romanos 8, verso 1, verso 33 e 34, que agora, pois, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo, que não vivemos na carne, mas vivemos no Espírito, e é Ele que nos justifica. Nós também aprendemos que Jesus Cristo assumiu em nosso lugar a nossa culpa e foi condenado por nós, Isaías 53. Ensinamos que na primeira parte, que em razão do novo nascimento, nós fomos libertos da velha natureza e da escravidão do pecado. E também aprendemos em 1 João 5,18 que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, portanto Deus o guarda, Ele conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. E que nós, quando nascemos de novo e fizemos uma aliança com Cristo, fomos colocados debaixo de 4 coberturas espirituais: o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a palavra da verdade e os poderosos anjos de Deus. E debaixo dessas 4 coberturas, nós estamos protegidos, guardados e amparados pelo Senhor. Entretanto, nós precisamos viver em santidade. Nós aprendemos que a nossa fé no sacrifício de Jesus nos colocou nesse lugar chamado esconderijo do Altíssimo, assentados com Cristo nas regiões celestiais, no reino de Deus. Porém, a nossa obediência à palavra e uma vida de santidade nos mantém nesse lugar, nos mantém em proteção do Senhor, em preservação do Senhor. Porque o inimigo, ele está apenas andando ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando uma oportunidade, um direito legal adquirido, que nós mesmos damos a ele. Nós aprendemos que o direito que o diabo tem sobre a nossa vida é o direito que nós mesmos damos a ele. Por isso nós estudamos Efésios capítulo 4, do versículo 25 até os versículos 30, 31, que Paulo diz: não dê lugar ao diabo, não dê a Satanás direito legal adquirido, não dê brechas. E aí ele vai relatando vários pecados, que nós devemos evitar na nossa vida, para não dar a Satanás condição legal, legalidade sobre a nossa vida. Fofoca, maledicência, prostituição, mentira, ódio, mágoa, rancor e outros pecados que nós devemos rejeitar na nossa vida. Nós também falamos que o inimigo, ele procura nos levar à tentação, ele procura nos seduzir ao pecado, ele procura nos levar a uma queda em 2 frentes de tentação, 2 áreas de tentação. Tentação na área da fé e tentação na área moral. Nós estamos estudando na primeira área, na área da fé. A primeira área de tentação, é essa área da fé. Nossa fé é combatida todos os dias pelo diabo, ainda mais vivendo
nessa pandemia de coronavírus, nessas quarentenas, nessa crise mundial. Nossa fé é testada, nossa fé é provada, nossa fé é combatida pelo inimigo. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, fazendo a boa confissão. Satanás procura nos tirar do nosso posicionamento de fé em Cristo. Nós temos um posicionamento de fé na nova aliança em Cristo, naquela frase poderosa de Jesus, está tudo consumado. E o inimigo quer nos remover dessa posição, dessa fé no tudo feito. Jesus já fez tudo por nós, nós já somos salvos, justificados, redimidos do pecado, da culpa e da condenação. Fomos tirados do império das trevas, estamos no reino de Deus, assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado, poder e potestade. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e debaixo da sombra do Onipotente podemos descansar. Satanás, ele não quer você nesse lugar, ele quer te tirar desse posicionamento. E ele usa o medo, a ansiedade, as mentiras, para poder tirar a dúvida, para poder tirar você desse lugar de fé, desse lugar de posicionamento em Deus. Satanás, ele procura combater a tua confiança em Deus todos os dias. Por isso que nós temos armas poderosas para destruir a incredulidade, para destruir o medo, para destruir a ansiedade, para destruir a dúvida. Inclusive a dúvida é a maior ladra das bênçãos de Deus. Quando nós aceitamos essas mentiras do diabo, quando nós aceitamos a dúvida, quando nós aceitamos as mentiras, as sugestões, o medo e a ansiedade, nós acabamos cometendo um pecado. Porque a palavra é clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque às vezes o cristão se pergunta, aonde eu estou errando? Por que certas coisas não acontecem na minha vida? Por que eu não estou tendo vitória? Eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não roubo. Ou seja, moralmente eu sou uma pessoa que tem uma conduta correta. Mas não basta moralmente você ser correto. Você tem que crer, você tem que exercer sua fé. Nós temos aprendido isso, né? E as armas poderosas que nós temos para combater a mentira do diabo, o engano, sofisma, medo, ansiedade, dúvida. Quais armas que a gente tem poderosas? A primeira, a confissão da palavra de Deus. Quando você confessa a palavra de Deus, você é poderosamente edificado. Jesus venceu Satanás pela espada do Espírito, que é a confissão da palavra. Leia lá em Mateus 4, do 1 ao 10, Lucas 4, do 1 ao 13. Cada tentação que vinha, Jesus dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, não adorarás outros deuses, somente ao Senhor. Então Jesus tinha a palavra de Deus na sua boca. E nós temos essa arma poderosa que é a confissão de fé, a confissão da palavra. Outra arma poderosa é as ações de graças. Outra arma poderosa, o louvor. E outra arma poderosíssima, a adoração a Cristo. A prática diligente dessas 4 poderosas leis espirituais fortalece a nossa fé, transforma a nossa alma, cria nos nossos corações uma forte consciência acerca da presença do Espírito Santo, das promessas de Deus, dos fatos redentores e do amor glorioso de Deus. Então, já que nós estamos falando dessa questão do combate da fé, dos ataques do inimigo contra a nossa fé, contra a nossa confiança, eu quero ensinar você sobre o processo de edificação da fé, sobre a palavra de Deus. Lá em Josué capítulo 1, verso 3, o Senhor diz, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Olha que interessante.
Deus prometeu a Israel dar a terra de Canaã para eles, como herança, para todas as 12 tribos de Israel. Mas era a responsabilidade deles pisar em cada metro quadrado lá da terra de Canaã. Agora, cada metro quadrado que eles pisassem, segundo a promessa, seria deles. Entretanto, para que eles conseguissem pisar na terra prometida, eles teriam de lutar e vencer as nações idólatras, as nações pagãs que viviam em Canaã. O mesmo ocorre conosco. Jesus Cristo nos deu gratuitamente a salvação, que é a nossa Canaã, nossa terra prometida na nova aliança, com todas as suas bênçãos e promessas. Entretanto, para nos apossar desta gloriosa salvação, dessa terra prometida, nós precisamos pisar nesta terra. O que significa pisar na terra? Pisar na terra, na nova aliança, é você edificar e firmar a tua fé sobre cada verdade da palavra de Deus. Uma das maiores lições que a gente pode aprender na nova aliança, no Novo Testamento, é que as promessas de Deus e os fatos redentores da nova aliança não irão se cumprir e se materializar de forma automática na nossa vida. É necessário edificar e exercer a nossa fé sobre essas verdades. Tem muito crente frustrado, questionando a Deus, questionando a fé. Por que que as coisas não acontecem na sua vida? Você precisa edificar a tua fé sobre cada promessa, sobre cada fato redentor e exercer essa fé para que a promessa se cumpra e o fato redentor se materialize e as mudanças ocorram na sua vida. Temos a responsabilidade de adquirir, com a ajuda do Espírito Santo, conhecimento acerca das promessas e dos fatos redentores e depois, através da meditação, edificar a fé sobre essas verdades, vencendo a dúvida e o medo. Quando meditamos diariamente sobre as promessas e os fatos redentores, nós vamos desenvolver uma forte consciência acerca destas verdades e um forte posicionamento de fé. E o Espírito Santo estará pronto para ajudá-lo nas suas fraquezas, ajudando você nesse processo de edificação da fé pelos gemidos inexprimíveis de Romanos 8, 26 e 27. Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, faça uma escolha, não só nessa quarentena, mas todos os dias da sua vida, de gastar tempo orando em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai ser edificado, mais você vai ser fortalecido e mais entendimento e revelação você vai ter da palavra. E uma vez que você orar no Espírito, o Espírito Santo vai te conduzir a ler a palavra, a examinar as Escrituras. E ele vai trazer entendimento da palavra para você. E ele vai ensinar você a meditar na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Quando você medita na palavra de dia e de noite, você está pisando nessa terra prometida chamada Canaã da nova aliança. Canaã da nossa salvação, da nossa redenção em Cristo Jesus. O que é meditar na palavra? É um processo pelo qual a tua mente e o teu coração mastiga a palavra de dia e de noite. É como se cada promessa e cada fato redentor fosse uma goma de mascar e você ficasse ali mastigando, meditando na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Nós vamos falar sobre isso melhor na próxima lição da célula, na parte 4, que é assimilação e meditação. Eu espero que essa lição tenha abençoado a sua vida, tenha edificado a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você e pela sua família. Pai querido, Pai celestial, nós aqui te agradecemos, Pai, pela rica oportunidade de trazer esta palavra preciosa aos corações de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, cada familiar que está nos assistindo nos seus lares, nas suas casas. O Senhor venha derramar da tua unção, o Senhor venha derramar do teu poder, derramar das tuas bênçãos,
curar os enfermos, libertar os cativos, operar maravilhas em cada coração, Pai. Derrama as tuas bênçãos, traz provisão e proteja o teu povo, Pai, contra esse vírus e contra toda a seta maligna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, Deus abençoe. Estamos muito felizes por gravar essa quinta live. No domingo, nós vamos estar juntos novamente às 6 da tarde com uma palavra poderosa de Deus. E domingo, não se esqueça, é a nossa coleta de alimentos. Todas as células, vamos nos mobilizar, vamos trazer nossa cesta, nossos alimentos, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho de assistência social, das famílias e as ONGs parceiras. Deus abençoe os irmãos e contamos com a colaboração financeira dos nossos irmãos apoiadores e dizimistas para a gente honrar nossos compromissos financeiros. Deus abençoe.